Muito bem, pessoal. Então, agora que a gente já entendeu, né, a diferença entre front-end e back-end, você já conheceu um pouquinho do front-end, já sabe mais ou menos o que tem no back-end, então eu vou agora tentar ajudar você, né, a responder essa pergunta. Por onde começar? Vamos imaginar que você vai programar, nesse momento, independente da linguagem que você vai fazer, existe um caminho, né, que eu acredito que ele é padrão. Todas as linguagens de programação, elas possuem funcionalidades muito semelhantes. Toda linguagem de programação tem estrutura de repetição, tem estrutura de controle, todas as linguagens de programação têm uma série de coisas em todas elas. Isso é um padrão. Então, se você souber algumas coisas de todas, independente da linguagem, você vai conseguir aprender a programar. Você só precisa saber como trilhar esse caminho, tá bom? Então, muito bem. Então, supondo que você já definiu a linguagem que você vai programar, e se você ainda não definiu, né, depois a gente vai falar sobre cada uma das linguagens, o que ela faz, por que ela é melhor do que... Na verdade, não existe melhor do que a outra, né? O que ela tem de diferente da outra, a gente vai falar ainda depois, mas independente da linguagem, esse caminho que eu vou colocar aqui, ele, na verdade, ele é um caminho padrão. É uma sugestão minha. Não quer dizer que é o certo, não quer dizer que é o único caminho. É uma forma que eu acredito que é interessante você seguir. Então, independente da linguagem que você escolher, a primeira coisa que você tem que estudar é algoritmo. Algumas pessoas são muito apressadas na hora que estão estudando programação. E elas querem logo o resultado, né? Elas querem logo ver resultado. E elas se esquecem da base. Daqui a pouco eu vou ter um vídeo que eu vou falar sobre isso. A base, pessoal, para que você possa... o algoritmo, a importância do algoritmo na programação é porque é o algoritmo que vai fazer a transição da sua forma de pensar, ser humano, com a linguagem de máquina. A cabeça do programador, ela tem que funcionar de forma lógica. Então, qual é a essência do algoritmo? Você tem um problema, você tem que seguir um conjunto de passos e você tem a solução do problema. Então, essa é a essência do algoritmo. E quando você faz muito algoritmo, você acaba transformando a sua cabeça, né, sabendo resolver os problemas, sabendo criar soluções passo a passo para os problemas, que é a essência do algoritmo. Nós podemos, inclusive, resumir programação como sendo fazer algoritmo. Então, quando você pula essa etapa do algoritmo, na verdade, por mais que você execute coisas lá na frente, você vai acabar sendo deficiente. Você não vai conseguir evoluir muito, porque você passou a etapa. E o algoritmo, ele não necessita de nenhuma linguagem de programação para você executar. Inclusive, ele nem precisa de computador. Você precisa aprender a pensar de forma lógica. Essa é a essência do algoritmo. Então, se você tem, por exemplo, uma equação de segundo grau, e eu pergunto para você, eu sempre uso esse exemplo porque é mais simples, eu pergunto para você, como é que você vai fazer para que o computador entenda que você vai colocar a variável A, a variável B e a variável C, e ele vai processar isso e dar o resultado de uma equação de segundo grau? Como é que você vai fazer? Quais são os conjuntos de passos que você vai fazer para que isso aconteça? Você aprende isso estudando algoritmo. No estudo do algoritmo, você aprende a pensar como programador. Entendido? Então é por isso que, independente da linguagem que você vai utilizar, algoritmo é a primeira coisa que você tem que aprender. Depois, você aprendeu o algoritmo, você já praticou bastante. Aí você usa a lógica de programação. Você vai estudar a lógica de programação. Qual é a diferença do algoritmo para a lógica de programação? Praticamente é a mesma coisa aqui, né? A diferença é que o algoritmo, você não precisa de nenhuma linguagem de programação. Você pode fazer o algoritmo, inclusive, a gente geralmente usa um programinha chamado Visual G, que é muito bom, mas você não precisa, você ainda não tem contato com a linguagem propriamente dita. Quando você usa lógica de programação, aí você já faz o algoritmo utilizando a linguagem propriamente dita. Qual é a importância da lógica de programação? É que na lógica de programação, por exemplo, vou escolher PHP, escolhi Java, escolhi qualquer outra. Então você usa a linguagem que você vai programar. E a importância é que você começa a aprender a sintaxe daquela linguagem, tá?
Como é que eu faço? Por exemplo, no algoritmo, eu tenho uma estrutura de repetição. Lá no algoritmo eu disse, faça até. Lá na lógica de programação eu uso, por exemplo, do while, ou while somente, certo? Então você começa a praticar o algoritmo já com o uso da linguagem de programação propriamente dita. Então, eu posso dizer para você o seguinte, para quem está começando a programação, o local onde você vai realmente definir se você tem ou não vontade de aprender programação é aqui. Porque é aqui que você vai realmente aprender a pensar como um programador. Então, se você passar uma boa parte do tempo em algoritmo e em lógica, todas as outras coisas vão vir com mais facilidade. Porque é aqui que você aprende a resolver problema. E a essência de um programador é esse, automatizar um processo e resolver problemas. É isso que o programador faz, certo? Uma vez entendido o algoritmo, uma vez entendido a lógica de programação, agora você tem que conhecer a linguagem. Tá? Você tem que estudar os fundamentos daquela linguagem. Qual linguagem? Qualquer linguagem que você estudou. E quais são os assuntos mais importantes? Os assuntos mais importantes de uma linguagem, primeiro, são os arrays. E o array, para quem está começando, é uma grande dificuldade, né? Então você tem que estudar arrays com profundidade, as funções de string também é muito importante você saber, porque você usa sempre. As funções de data e hora, às vezes também é muito confuso. As expressões regulares, importante. Você tem que saber como é que essa linguagem trabalha com arquivos, como é que ela trabalha com imagens, né? Às vezes é necessário você trabalhar com JSON e XML para dados, aqui eu acabei repetindo, e também tratamento de exceções. Então, esses aí são os fundamentos da linguagem de programação que você precisa dominar. Se você domina esses conhecimentos, você já começa a ter um crescimento e um domínio sobre aquela linguagem. Veja que existe um crescimento. Eu não sei nada, eu começo com algoritmo. Aí eu venho lógica e vou começar a estudar os fundamentos. O ruim disso é que muitas das vezes você não consegue encontrar esses assuntos bem organizados. E às vezes você tem que estar procurando em vários livros e fica às vezes confuso de você aprender. E um detalhe, pessoal, essa ordem aqui não precisa ser seguida não. Aqui só são sugestões de assuntos, os assuntos mais importantes e mais utilizados. E, claro, pessoal, você depois tem que entender de programação orientada a objeto. Algumas linguagens, como o Java, por exemplo, você já aprende direto a orientação a objeto, porque ele é totalmente orientado a objeto. Linguagem como Delphi, como PHP, existem as duas formas, tanto procedural como orientação a objeto. Se você não quiser aprender orientação a objeto no PHP, você desenrola sem problema nenhum. Mas é muito bom você conhecer, porque a orientação a objeto, embora seja mais complexo, mas ele vai te fazer evoluir e você vai ganhar muito tempo com programação orientada a objeto. E claro, depois que você tem esse conhecimento, entende que essa ordem aqui, beleza, tá? Mas daqui para frente não necessariamente tem que ser seguida, só os assuntos. Você também tem que saber estudar banco de dados, tá? Se você não sabe banco de dados, pessoal, não tem sentido você ser programador, tá? Por quê? Principalmente, eu tô falando programador nível, como é que você vai fazer um site onde você não armazena seus clientes? Onde você coloca tudo de forma estática. Então você não é programador, entendeu? Então todas essas informações elas vêm com banco de dados. E todas as linguagens elas possuem, tá, estruturas, funções para conexão com os principais bancos de dados que o mercado oferece. Só uma coisa, banco de dados, inclusive eu nem falei ainda nessa sequência, mas banco de dados e linguagem de programação são duas coisas totalmente diferentes, tá? Elas não têm relação, tá? Então, linguagem de programação é uma coisa, banco de dados é outra coisa. Só que essas duas coisas precisam se encontrar em algum momento, tá? Então, ou seja, a sua linguagem de programação tem que se comunicar com o banco de dados, pedindo informação ou enviando informação para ele, certo? Então você precisa aprender dentro da linguagem de programação que você está estudando quais são as funções e as formas como você se comunica com os bancos de dados que você quer trabalhar, tá? Depois que você faz isso, é importante que você crie, né, as suas bibliotecas, né? O que são as suas bibliotecas? São as funções,
Como é que você conecta com o banco de dados? Como é que você faz, por exemplo, um envio de arquivo? São várias funções que você vai precisar para você ganhar tempo. Se você programa orientado a objeto, né, são as suas classes. Se você programa procedural, são as suas funções que você vai precisar. E também é importante que você desenvolva vários tipos de aplicações para que sirvam de modelo, e quando você for desenvolver alguma coisa, você já tem os modelos lá e fica mais fácil de você trabalhar. Se você segue esse caminho, vai ficar muito mais fácil de você trilhar no mundo da programação. Aí, no próximo vídeo, a gente vai continuar aqui falando desse assunto, ok? Então, antes de eu terminar, uma pergunta que geralmente se faz: quanto tempo se demora para você se tornar um programador? Quanto tempo, né? Eu vou tentar falar sobre isso então no próximo vídeo, tá bom? Então, até mais.